Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Abram Tiago, capítulo 1. Nós iremos iniciar um novo estudo. Quarta passada, a gente concluiu o estudo do livro de Hebreus. E seguindo aqui a nossa sequência, nós iremos iniciar o estudo da carta de Tiago. Todo mundo abriu Tiago capítulo 1. Depois de Hebreus. Nós iremos fazer a leitura até o versículo 8. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Senhor Deus, bendito e Pai do nosso Senhor Jesus, a Ti damos honra, glórias, louvores, exaltações, porque só Tu, Senhor, é merecedor de toda a nossa honra, glória e adoração. Nós, nesse momento aqui, mais uma vez nos reunimos como igreja em Teu nome. Nós mais uma vez nos reunimos para estudar a Tua palavra. E mais uma vez nos reunimos para que sejamos alimentados pela Tua palavra. Porque só ela tem esse poder. Só a Tua palavra pode nos edificar. Só a Tua palavra pode nos alimentar, a fim de que saiamos daqui com o nosso espírito cheio do Senhor. Não é as nossas palavras que edificam, não são as nossas ideias, não é a nossa retórica, não é o nosso falar bonito aqui em cima desse púlpito, mas é a Tua palavra que, quando é anunciada pelos Teus servos, a Tua igreja, ela é revigorada, a Tua igreja, ela é avivada, a Tua igreja, ela é edificada, porque só a Tua palavra tem esse poder, Senhor. Glória a Deus. E aqui nós não esperamos absolutamente outra coisa, senão a pregação da Tua palavra. Nos mantém firmes, nos mantém fortes, nos mantém edificados pela rocha que é Jesus e por essa palavra que é o próprio Jesus e que foi registrada aqui nas Sagradas Escrituras. Mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua iluminação sobre a Tua palavra, para que possamos entendê-la e que, mais do que isso, nós possamos também, ao entendê-la, praticá-la. No santo nome do Senhor Jesus, é que oramos, bendizemos e Te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Iniciando aqui o nosso estudo, nós temos a saudação de Tiago, logo no primeiro versículo, quando ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Então eu gostaria primeiro de, antes da gente entrar no assunto da carta propriamente dito, dizer e mostrar para os irmãos quem era esse Tiago. Tiago era um nome bem comum daquela época, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, esse Tiago aqui não era o Tiago
apóstolo. Não era o Tiago apóstolo. Se nós levarmos em consideração a data que essa carta foi escrita, e ela foi escrita entre o ano 60 e 70 depois de Cristo, nós podemos perceber que esse Tiago jamais poderia ser o Tiago apóstolo, porque nessa época, ou logo no começo da igreja cristã, Tiago já morre. Então, a não ser que tenha sido Chico Xavier, né, que eu creio que não foi, então não pode ter sido o apóstolo Tiago. Só para que você tenha certeza do que eu estou dizendo, abra comigo em Atos capítulo 12, por favor. Em Atos capítulo 12, nós ainda temos o início da igreja cristã. E logo aí, no início da igreja cristã, nós temos a morte de um dos apóstolos. E eu gostaria que um irmão pudesse ler a partir do versículo 1, por favor. Eu acredito que o 1 e o 2 está bom. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago e irmão de João. Amém. Então, como nós temos aí o início da igreja, e ainda no início da igreja, só para lembrar aqui aos irmãos, Jesus ele morre, vou usar o nosso calendário como base. Então Jesus morre aproximadamente no ano 33, que é a idade que ele tem quando ele morre. E ele ressuscita ainda no mesmo ano, afinal de contas ele ressuscita 3 dias depois da sua morte. 50 dias depois da ascensão de Jesus, é o dia de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2. E a igreja então começa em que ano? Que ano? 33. E eu estou usando como base o nosso calendário, tá certo? Eu sei que alguns teólogos vão dizer, mas Jesus não nasceu no ano 0, Jesus nasceu no ano 4 antes dele. Eu sei de tudo isso. Eu sei que a data exata que Jesus nasceu ninguém sabe. Está ali entre o ano 6 antes de Cristo e o ano 6 depois dele mesmo. Eu não sei como é que alguém pode nascer no ano 6 depois dele mesmo, mas essa é a realidade da coisa. Mas vamos supor que Jesus tenha nascido no ano 0. Por isso que eu estou dizendo que eu estou usando o nosso calendário como base. Então, se ele nasceu no ano 0 e ele morreu com 33 anos, então a lógica é que ele teria morrido teria morrido no ano 33. A igreja surge nesse mesmo ano. E ainda no início dessa igreja, Tiago morre. Então, Tiago morreu ali entre o ano 33 e o ano 35. Vamos colocar nesses termos aí. A carta aqui foi escrita entre o ano 66 e 70. Então, não poderia ser o apóstolo Tiago, porque se a carta foi escrita entre 66 e 70 e ele morreu no máximo no ano 35, então o apóstolo Tiago não pode ter escrito essa carta. Amém? Amém? Está claro até aqui? Amém. Então vamos ver quem é esse Tiago que escreveu essa carta. Então você está em Atos capítulo 12 e vai para Atos capítulo 15. E agora, como eu não lembro, eu vou ter que ir lá também. Não, está aqui. Lembrei. Atos capítulo 15, versículos 13 ao 21. Alguém, por gentileza. Amém? Alguém lê, por favor. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Até qual? Até o 21, mas a gente nem precisa chegar até lá. Eu só quero que você atente para o versículo 13, por favor.
Vamos ler de novo. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Ok. Então, esse Tiago aqui, de Atos capítulo 15, é o Tiago que escreve a carta de Tiago. Então, lembrem-se, Atos capítulo 12, o Tiago apóstolo morreu. Então, esse Tiago de Atos capítulo 15 não é o mesmo Tiago. Então, que Tiago é esse? Vá para Judas, capítulo 1, ou melhor, só tem um capítulo, né? Judas, versículo 1. O que diz aí Judas, versículo 1? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então nós sabemos que esse Tiago que escreveu essa carta é o Tiago, irmão de Judas. Mas esse Judas não é o Iscariotes, porque o Iscariotes morreu antes de Jesus morrer. Então não pode ser o Judas Iscariotes, é outro Judas. Então quem são esse Judas e esse Tiago, que são irmãos? Tanto Judas quanto Tiago, eles eram irmãos de Jesus. Eles eram filhos de Maria com José. Então esse Tiago que escreve a carta de Tiago, ele era irmão de sangue de Jesus. Por parte de mãe, é claro, né? Porque Jesus era filho de Deus e Tiago era filho de José. Então esse Tiago que escreve essa carta é o Tiago, irmão de Jesus. Não era o Tiago apóstolo. Não era o Tiago apóstolo porque ele já havia morrido antes da carta ser escrita. Então aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Amém? Amém. Alguma dúvida quanto a isso? Quanto ao autor, graças a Deus, não. Então, Tiago escreve essa carta e ele tem dois motivos principais para a escrita dessa carta. O primeiro motivo pelo qual Tiago escreve essa carta é para que aqueles irmãos, eles perseverem nos sofrimentos. E a gente vai ver várias vezes Tiago falar a respeito disso. Inclusive no trecho que a gente leu, nos versículos que nós lemos, ele fala um pouco sobre isso. Então o primeiro motivo, ou o primeiro grande motivo que Tiago escreve essa carta, é para que aqueles irmãos perseverem em meio ao sofrimento. Para que eles continuem na fé cristã em meio ao sofrimento. E o segundo motivo pelo qual Tiago escreve essa carta é para corrigir, por assim dizer, um pensamento errado acerca da fé cristã. Se porventura nós lembrarmos do que Paulo escreve aos Romanos e também aos Gálatas, Paulo vai dizer que a salvação é pela fé. E é interessante que Tiago, ele às vezes parece que ele está falando o contrário. Porque ele diz que a fé sem obras é morta. Então peraí, ele está indo de encontro ao que Paulo está dizendo? Absolutamente que não. Ele está corrigindo, não o que Paulo escreveu, mas o entendimento errado a respeito do que Paulo escreveu. Então, quando Paulo diz que a salvação é pela fé, ele não estava dizendo que quando nós estamos na fé, nós não temos que fazer nada. Não era isso que Paulo estava dizendo. E me parece que era esse o entendimento que aqueles irmãos estavam tendo. Bom, já que a salvação é pela fé, então eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Ter fé. E Paulo vai dizer aos Efésios o seguinte: pela graça sois mediante, não pelas
obras. Então, já que eu não vou ser salvo pelas obras, então eu não vou fazer nada. Porque a obra não vai me salvar. Então, se as obras não vão me salvar, então eu não vou fazer nada. Mas esse não era o ensinamento de Paulo. O ensinamento de Paulo é que as obras de fato não salvam. Mas uma vez que nós somos salvos pela fé, nós temos que praticar boas obras. E é isso que Tiago está tentando corrigir, uma interpretação errada dos ensinamentos de Paulo. Então, ele escreve para que os irmãos tenham perseverança nas tribulações, no sofrimento, e para que os irmãos possam praticar a fé que eles diziam professar. Amém? Ficou claro isso? Então, a carta, ela vai seguir nesses parâmetros. Por exemplo, o capítulo 1, ele vai rodear todo esse assunto. Qual é o assunto? A prática da fé. E ele, mais na frente, aqui no capítulo 1, ele vai dizer, olha, aquele que ouve a palavra e não pratica, é semelhante a um homem que estava diante do espelho, e assim que ele saiu diante do espelho, ele esqueceu como ele era. Então, todo o capítulo 1 gira em torno desse tema, a fé na prática, ou a prática da fé. Todo o capítulo 1 vai girar em torno desse tema, a prática da fé. O capítulo 2, ele vai girar em torno do tema, as obras da fé. E é lá no capítulo 2 que ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Então o capítulo 1 gira em torno do assunto, a prática da fé. O capítulo 2 gira em torno do assunto, as obras da fé. E do capítulo 3 até o fim, ele vai continuar falando das práticas, correções e exortações. Então toda a carta gira em torno desse assunto. Amém? Então, nós já começamos aqui no capítulo 1, versículo 1, falando quem era esse Tiago, servo de Deus. E ele continua falando o seguinte, ele continua dizendo para quem ele está escrevendo. E ele diz, as 12 tribos da dispersão, saudações. Espera aí, Tiago está escrevendo para quem? Para quem? Para as 12 tribos. Mas como assim? Ele está escrevendo para os judeus? Aqui, quando ele fala que está escrevendo para as 12 tribos, é uma maneira figurada de falar que ele está escrevendo para a igreja. Há vários textos no Novo Testamento que mostram a igreja como o novo Israel de Deus. E as 12 tribos, elas constituíam o quê? As 12 tribos, elas constituíam Israel. As 12 tribos constituíam Israel. Então, quando ele fala que está escrevendo as 12 tribos, é como se ele estivesse chamando a igreja, de uma forma figurada, de Israel. Porque ele está escrevendo a igreja, ele está escrevendo para cristãos. Então não faria sentido ele falar isso se ele estivesse escrevendo para judeus, a não ser que ele estivesse falando de forma figurada. Amém? E para isso ficar bem claro, abra de novo lá em Atos capítulo 8. Versículo 1. Quem achou pode ler. Aquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ok, eu quero que você está com o Tiago marcado aí, não tá? Você não desmarcou, né? Não desmarque aí. Aí você volta lá
para Tiago capítulo 1, versículo 1. E olha que vai ter duas palavras que são bem semelhantes aí. Ele diz as 12 tribos, dá o quê? 12 tribos de quê? Da dispersão. Agora volte lá para Atos capítulo 8, versículo 1. E ele vai dizer que eles foram o quê? Eles foram dispersos. Então Tiago está escrevendo para esses irmãos que foram dispersos. E é natural que ele tratasse como as 12 tribos que foram dispersas. Por quê? Porque Tiago, ele era o pastor da igreja em Jerusalém. O texto que nós lemos de Atos capítulo 15, que a gente leu que o Tiago levantou a voz, ali Tiago ele estava dando um parecer acerca de um problema que havia surgido na Irmandade. Qual era o problema que havia surgido? Alguns judeus estavam dizendo que para ser salvo, os gentios tinham que ser circuncidados. E aí surgiu esse problema da circuncisão e Tiago dá um parecer. Quem dá o parecer final ali é Tiago. E Tiago nem era um dos apóstolos. Então por que ele teve uma voz tão de autoridade, vamos dizer assim, naquele momento, se ele nem era um apóstolo? É porque ele era o pastor, o presbítero da igreja em Jerusalém. E ele estava lá quando a igreja foi dispersa. Então ele escreve essa carta para esses irmãos que foram dispersos. Só que ele usa uma linguagem figurada. Ao invés de chamar a igreja, ele chama as 12 tribos de Israel. Amém? Ficou claro? Alguma dúvida? Então vamos para o versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. O que Tiago está dizendo aqui é que quando nós formos provados, quando a gente estiver sendo provado, isso para nós é motivo de alegria. É isso mesmo. Olha só, vou ler de novo. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, por várias perseguições, por várias tribulações. E é isso mesmo. Quando nós somos provados, nós não temos que ficar tristes. Nós temos que ficar alegres. Nós temos que dizer obrigado. E deixa eu mostrar isso. Abra aí. Em Atos capítulo 5. Versículos 40 e 41. Alguém lê, por favor. Atos 5, 40 e 41. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram da porta, mandaram açoitá-lo. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha só, eles haviam sido presos porque eles estavam pregando. Aí eles, depois de Gamaliel dar aquele discurso lá, eles aceitam, pegam os apóstolos, mandam bater, açoitam eles, e depois que eles açoitam eles, eles soltam. E aí olha qual foi a reação dos apóstolos, versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Qual é o teu nome? Por causa do nome de Jesus. Seria mais ou menos eles dizerem o seguinte: olha, eu fui digno, eu fui considerado digno por sofrer pelo nome de Jesus. É uma honra. Sofrer pelo nome de Jesus é uma honra. E isso aqui, irmãos, que Tiago está dizendo na sua carta, é uma pancada, vamos dizer assim, naquela doutrina ou naquela teologia de que ninguém pode sofrer. Ou se quando você sofre é falta de fé.
que todo mundo tem que ser alegre o tempo todo, ou que na nossa vida é só vitória, ou o que a gente entende por vitória, né? Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, e isso é verdade, mas vai depender do que nós consideramos o que é vitória para nós. Porque nem todas as vezes que a gente ora pedindo cura, aquele por quem nós estamos orando é curado. Nem sempre nós pedimos alguma coisa a Deus e recebemos, essa é a realidade. Os discípulos de Jesus também sofrem. Ou melhor, se nós somos discípulos de verdade, nós vamos sofrer. Essa é uma realidade. Todo discípulo de Jesus sofre. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz que aquele que quer viver uma vida piedosa de verdade vai ser perseguido. E você acha que uma pessoa que está sendo perseguida, ela não está sofrendo? É óbvio que sim. Então o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Essa história de que é só vitória o tempo todo, isso é conversa fiada. E quando alguém é ensinado dessa maneira, de que ele não vai sofrer se ele tiver fé em Jesus, porque vai ser livrado de tudo, que isso não é verdade, é uma mentira. Porque se isso fosse verdade, todos os apóstolos, com exceção de João, não teriam sido assassinados. Se Jesus houvesse prometido para eles e para nós que nós seríamos livrados de tudo, os apóstolos teriam todos morrido de velhice. Mas todos eles morreram assassinados. Uns crucificados, outros decapitados, outros queimados na fogueira, outros cerrados ao meio. Todos, com exceção de João. E João só não foi morto porque tinha um propósito, que era escrever a revelação do Apocalipse. Senão teria sido morto também. Então essa história de que nós não vamos sofrer, Deus não promete isso para ninguém. Nunca prometeu. Abra aí Evangelho de João, capítulo 16. Quero mostrar o que Jesus prometeu para os discípulos. Versículos 1 e 2. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Foi isso que Jesus prometeu aos discípulos. Vocês vão morrer. Se isso não é sofrer, eu não sei o que é. Então hoje nós temos ouvido muito uma pregação de que todo mundo vai ficar rico se servir a Deus. Eu não consigo associar isso com os ensinos das Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha dinheiro e morreu pobre. Eu costumo dizer, quando eu estou dando aula, que se Deus prometeu que para todo mundo, que todo cristão ia ser rico, e o apóstolo Paulo morreu sem dinheiro, então Deus odiava o apóstolo Paulo. Mas Deus não promete isso. Nem nunca prometeu. Nós iremos sofrer isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que sofrer. O sofrimento é necessário. E é justamente o que ele vai falar no versículo 3. Ele vai dizer o porquê que o sofrimento é necessário. Versículo 3. Sabendo que a prova
da vossa fé produz perseverança. Se a gente não sofrer, a gente não persevera. É um fato. Quando nós sofremos, nós somos aperfeiçoados. Quando nós estamos passando por tribulação, Deus está nos aperfeiçoando nas nossas tribulações. Nós aprendemos a perseverar nas tribulações. Se nós não sofremos, nós não somos aperfeiçoados. Malaquias, ele diz que Deus se assentará como ourives, purificando o ouro. Você já viu o ouro ser purificado? Quem já viu? Levanta a mão. Eu também nunca vi, mas eu sei que não. Ele joga o ouro no fogo mais intenso. E quanto mais forte, mais forte o fogo, quanto mais intenso o fogo, quanto mais quente o fogo, mais puro o ouro fica. E como é que ele sabe que aquele ouro está totalmente refinado? Quando ele consegue ver o reflexo dele no ouro. Então Deus, ele usa o fogo, por assim dizer, das tribulações para nos aperfeiçoar. E quando é que ele sabe que a gente está aperfeiçoado? Quando ele consegue ver a glória dele em nós. Nós temos que passar por tribulações. Porque é nas tribulações que nós somos aperfeiçoados. Abra em Romanos, capítulo 5. Versículos 3 e 4. Olha o que Paulo diz. Amém? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação esperança. Vocês estão vendo aí? Quando nós somos atribulados, nós somos perseguidos, quando nós somos provados, quando sofremos, nós somos aperfeiçoados. E é por isso que Tiago está dizendo que nós temos que ficar alegres. Porque se nós estamos passando provações, é porque Deus está nos aperfeiçoando. E se Deus está nos aperfeiçoando, isso é motivo de alegria. Por isso ele diz, irmãos, versículo 2: considerai motivo de alegria o fato de passares por tribulações. Amém? Amém? Mas nós vivemos, irmãos, hoje num momento que ninguém quer passar por tribulação. É claro que ninguém é maluco, né? Eu quero passar por tribulação. Ninguém quer. Mas são nelas que a gente cresce. O que Tiago está dizendo aqui, ele não está aqui de jeito nenhum dizendo o seguinte: olha, quando você tiver com câncer, você diga, graças a Deus que eu estou com câncer. Não é essa a intenção de Tiago. A intenção de Tiago é que quando você estiver passando por uma situação de tribulação, seja ela qual for, você consiga entender e perceber Deus ali. E perceber que aquela situação, Deus está usando tudo aquilo para te aperfeiçoar. E mesmo em meio daquela situação que tudo está dando errado, você sente
sente uma alegria por perceber a ação de Deus agindo em você. Isso faz você ficar reconfortado, alegre. Tudo isso está acontecendo porque Deus está me aperfeiçoando. Essa é a intenção do autor. Não é a gente sair por aí agora, daqui para frente, terminou o culto, você vai sair dessa porta procurando tribulação para crescer. Não é esse o motivo. Não é essa a intenção do autor. Se você fizer isso, vão internar em algumas pistas. Não é essa a intenção do autor. Versículo 4. Ele terminou o versículo 3 dizendo que a prova produz perseverança. E aí ele fala no versículo 4: e a perseverança deve ter a ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados, completos e sem falta de coisa alguma. Talvez na sua tradução esteja escrito assim: para que vocês sejam perfeitos, íntegros e não vos falte, e não vos tenha falta de nada. É assim que está escrito na sua tradução? Perfeito, completo. Então, olha só. O que ele está dizendo que a tribulação produz? Ou usando aqui a palavra que ele está falando, a provação produz. A provação nos traz a perfeição. E a provação também nos torna íntegros. Todo mundo já deve ter passado por uma tribulação muito grande aqui. Amém? Você já passou? Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. No momento dessa tribulação, seja ela qual for, o que você mais fez? O que mais? Derramou muita lágrima. O que mais? Orou. Né? Eu espero que você tenha orado. Em outras palavras, quando nós passamos por tribulações, nós temos uma tendência a nos achegar mais a Deus. Porque nós sabemos, quando estamos passando pela tribulação, nós percebemos a nossa insignificância. Nós percebemos o quanto nós somos limitados. O quanto as coisas não estão no nosso controle. E a única coisa que nós podemos fazer é nos achegar àquele que todas as coisas estão debaixo do controle dele. E quanto mais nós chegamos perto desse Deus, mais perfeitos e mais íntegros nós nos tornamos. Você entende agora por que eu disse que nós precisamos passar por provações? Porque quando nós somos provados, que Deus nos aperfeiçoa. Eu estava estudando com um jovem e eu disse para ele: olha, Deus não aceita menos do que a perfeição. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Deus não aceita de nós menos do que a perfeição. E você acha que eu tirei isso da onde? Da minha cabeça? Abre em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus 5, 48. Olha o que Jesus diz para nós. Isso é Jesus falando. O que está escrito aí? Mateus 5, 48. Sede, pois, mais alto. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai que está no céu. Você acha que Jesus está dizendo o quê? Que Deus, Ele não aceita de nós menos do que a perfeição. Nós temos uma tendência a nos esconder atrás de uma frase que é a seguinte: mas eu não sou perfeito. Não é verdade? É por isso que eu faço isso, porque eu não sou perfeito. Isso não te assusta? Se Deus, ele espera de nós, o mínimo que Ele espera é a perfeição, isso não te assusta? O fato de você dizer que não é perfeito? A tribulação nos aperfeiçoa. E ela nos aperfeiçoa na integridade. Preste atenção que isso aqui é muito sério. Ele está dizendo o seguinte, que quando nós somos provados, Deus nos aperfeiçoa na nossa integridade, ou seja, Ele quebra em nós os nossos ídolos. Ele quebra aquilo que para nós poderia tomar o lugar de Deus. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser o nosso trabalho, pode ser a esposa, o marido, filhos, pode ser qualquer coisa. Quando nós estamos sendo provados, Deus quebra do nosso coração os nossos ídolos. E nós somos aperfeiçoados na integridade dele. Eu queria só confortar o seu coração, porque eu disse que Deus não aceita menos do que a perfeição. E é verdade que nós não somos perfeitos, mas Jesus foi perfeito por nós. Por isso que nós precisamos tanto desse Jesus. Sem Ele, nós não entraríamos na glória, porque não somos perfeitos. Mas Deus quer a nossa perfeição. E é por isso que nós passamos por provações. Porque nas provações nós somos aperfeiçoados na integridade de Deus. Amém? E aí ele encerra o versículo 4. E eu gostaria de ler o final do versículo 4 junto com o versículo 5. Porque eles estão ligados. Ele encerra dizendo o seguinte: sem vos faltar coisa alguma. Ele diz que Ele nos torna perfeitos, íntegros e não nos falta nada. Porém, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Ele termina o versículo 4 dizendo: olha, não vos faltará nada. Aí ele inicia o 5 dizendo: mas se faltar sabedoria, peça a Deus. E que sabedoria é essa de que ele está se referindo aqui? É justamente a sabedoria de perceber em meio às tribulações que Deus está no controle. É você ter a sabedoria que vem de Deus, de perceber Deus mesmo nas tribulações. É essa sabedoria que às vezes nos falta. E é verdade, nos falta para todos nós. Seja ela qual for, seja ela uma provação de uma crise financeira, seja ela uma provação de ou a nossa saúde debilitada, ou a saúde de um parente, seja ela qual for a tribulação que a gente passa, às vezes nos falta sabedoria. Mas se nos falta essa sabedoria, peça a Deus. E eu acho interessante que ele diz no versículo 5, que a todos concede livremente. E isso aqui é algo fantástico. Ele diz: olha, se ainda falta alguma coisa para vocês, se ainda falta sabedoria para vocês,
Peça a Deus, porque Deus dá livremente. Essa palavra livremente, ela poderia ser traduzida também como abundantemente. Então, quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus não apenas nos dá sabedoria, mas nos dá em abundância, livremente. Porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Peça a Deus sabedoria, que Ele não apenas vai dar o que você precisa, mas vai dar em abundância, livremente. E olha só, na minha tradução, diz assim: Ele dá a todos sem criticar. Como é que está escrito na sua aí? Imprópera. É assim que está escrito? Como é que está escrito na tua? Não, a próxima frase. De boa vontade. Com a vontade. De boa vontade. De boa vontade. Isso será concedido. Na minha tradução, ele diz que ele dá a todos sem criticar. Ou, como é escrito? Imprópera. Isso aí é passar na cara. Literalmente. Se fosse traduzido de uma forma literal, seria passar na cara. Ele está dizendo que Deus dá em abundância e Ele não passa na cara quando nos dá. Como quem diz assim: olha, eu já te dei isso aí. Está pedindo de novo? Ou eu te dei, tu nem usou. Então Ele não faz isso. Ele não critica, Ele não passa na cara. Além de dar em abundância, Ele jamais nos criticará quando pedimos a Ele sabedoria. Ele sempre vai dar em abundância. Versículo 6. Tem um detalhe no versículo 6. Ele diz: olha, peça. Porém, peça com o quê? Com fé. Não é aquele negócio de eu vou pedir, mas sei lá se Ele vai dar. Eu vou pedir sabedoria a Deus, mas eu não sei. Eu já pedi tanto e eu acho que Ele não vai me dar muito. Não, Ele está dizendo o contrário. Quando vocês pedirem, peça com fé. E o contrário da fé é o quê? O que é o contrário da fé? A dúvida. Olha o que ele diz. Peça com fé, sem duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Ele está falando de inconstância. Você já reparou como é que é a onda? A onda ela é formada pelo vento. Então, se o vento vem da areia para o mar, a onda ela fica mais calma. Mas se o vento ele vem do mar para fora, as ondas ficam agitadas. Então, quem determina como a onda vai ser é o quê? É o vento. Só que a nossa fé não pode ser uma fé movida pelo vento. Lembram que Paulo fala em Efésios 4,14 que nós não podemos ser meninos agitados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. A nossa fé não pode ser uma fé vacilante, tem que ser uma fé constante. Então, quando vocês pedirem, peçam, mas peça com fé. Não peça com dúvidas. Peça com fé. É isso que ele está dizendo. Mas preste atenção no contexto. O que ele está pedindo para a gente pedir? O que ele está dizendo para a gente pedir? Um carro? Uma casa? Dinheiro? O que ele está pedindo? Está dizendo para a gente pedir? O que é? Sabedoria. Peça. Mas peça com fé.
É isso que Tiago está dizendo aqui. Não duvide. Versículo 7. Pois tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, se ele não pedir com fé. Se ele não crê no que ele está pedindo, ou se ele não crê naquele a quem ele está pedindo, como é que ele pode esperar receber alguma coisa? Versículo 8. Pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? É isso que Tiago está dizendo aqui. Uma fé prática, ou uma fé na prática. A gente começou a falar um pouco sobre isso, né, ontem. Uma fé, ou melhor, que fé não é só acreditar em alguma coisa. A fé, ela precisa gerar ações. Uma fé que não, vamos dizer assim, que não culmina numa ação, não pode nem ser considerada fé. Porque toda fé pressupõe uma ação. Quando você tem fé, você vai. É por isso que as Escrituras vão dizer que o justo vive pela fé. E essa palavra viver, ela pressupõe um caminhar. Por isso que geralmente os filósofos, quando eles iam falar de vida, eles falavam de um caminho a percorrer. Por isso que ele está dizendo que o justo percorre, vive, caminha pela fé. A fé pressupõe uma ação. Lembra quando Moisés estava diante do mar, ele ora a Deus e Deus diz algo imensamente extraordinário para Moisés. Ele diz: por que tu está clamando a mim? Diz ao povo que marche. Porque a fé de que aquele mar ia se abrir pressupunha uma ação do povo. E a ação era andar. Então não existe fé que não tenha obras. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Nós estudamos o capítulo 11 de Hebreus e ele vai listar um monte de gente que eles chamam de heróis da fé. E todos eles tiveram uma ação quando tiveram fé. Ele diz: pela fé, Abraão, quando estava com seus parentes, ele fez o quê? Saiu. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Toda fé pressupõe uma ação. Pela fé, Noé construiu a arca. Por isso, meus irmãos, a fé que não produz nada é uma fé morta. A carta de Tiago, ela vai ser fantástica para nós. Porque a carta de Tiago, ela é muito prática. Muito prática. E tentando aplicar para a nossa realidade no Gereissati 1, eu tenho percebido que isso é uma das coisas que tem faltado muito para nós como congregação. Eu, particularmente, se eu estiver errado, depois você me corrige. Mas eu particularmente acho que a nossa congregação ela não tem falta nenhuma de doutrina. Nós somos bem doutrinados. Você concorda comigo? Mas o que nos falta é colocar essa doutrina em prática. Então a carta de Tiago, ela para nós vai ser fundamental. Porque ele fala muito dessa prática, da praxis. Nós temos muita ortodoxia, mas nós temos pouca praxia, ou a praxis, que é a prática da doutrina. E é justamente
exatamente isso aqui que Tiago está tentando passar para os seus leitores e que serve exatamente para nós. Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos, se nós aprendemos hoje que nós temos que ser alegres nas provações, nós temos que praticar. Se nós aprendemos que quando pedimos a Deus por sabedoria, temos que pedir com fé, nós temos que praticar. O que tem nos faltado é praticar aquilo que a gente tem aprendido. Quem sabe que precisa evangelizar? O que está nos faltando é a prática do evangelismo. E é isso que Tiago está tentando passar para nós. Tudo isso que Tiago vai dizer e que ele já disse até aqui é uma maneira de nos ensinar como nós devemos colocar a nossa fé em prática. É isso que ele está nos ensinando. E é isso que ele vai continuar nos ensinando durante toda a tarde. Amém? Que Deus nos abençoe.